Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 58. Praga nos três poderes. Praga nos três poderes. Salmo 58. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia Não destruas. Para ser cantado com a melodia Não destruas. Vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? De modo nenhum. Tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Os perversos são pecadores desde o ventre materno, mentem e se corrompem desde o nascimento. São venenosos como serpentes, como cobras que se fazem de surdas para não ouvir a música dos encantadores, ainda que eles toquem com habilidade. Quebra os dentes dos perversos, ó Deus, despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões, que desapareçam como água em terra sedenta, que se tornem inúteis as armas em suas mãos, que sejam como a lesma que se desmancha em lodo, como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Deus os eliminará, tanto os jovens como os velhos, mais depressa que um fogo de espinhos esquenta uma panela. O justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. No sangue do perverso lavará os pés. Então, por fim, alguém dirá: de fato, há recompensa para o justo. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. De fato, há recompensa para o justo. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. A Praça dos Três Poderes em Brasília é um amplo espaço que fica aberto entre três edifícios monumentais que representam os três poderes da República Brasileira. O Palácio do Planalto, Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário, e o Congresso Nacional, nosso Poder Legislativo. E como em quase todos os lugares da capital brasileira, a parte urbanística de Brasília foi idealizada por Lúcio Costa, e as construções foram projetadas por Oscar Niemeyer. Tudo muito lindo, e seria realmente motivo de orgulho nacional não fosse pela praga da corrupção e da perversão ética, moral e do direito que se instalaram na República Federativa do Brasil em seus três poderes, tornando a República, ou a Praça dos Três Poderes, nas palavras de um brasileiro indignado, a ágora da promiscuidade. A ágora eram as praças gregas antigas. E aí o brasileiro indignado olha para essa praga nos três poderes e diz: nada de praça dos três poderes, na verdade, ágora da promiscuidade. É tanto assim que eu te pergunto, qual foi a última vez que você sentiu vontade de ir a Brasília e fazer um selfie lá na Praça dos Três Poderes? Seria esse seu sonho de viagem? Eu acho que não. Sofrendo na pele essa epidemia do mal alastrado nas entranhas de cada uma das instituições nacionais, nas palavras do cantor e compositor evangélico João Alexandre, surge a pergunta no olhar e na alma do povo: do que se orgulhar quando a gente olha para os nossos três poderes? Pelo que nós devemos nos maravilhar quando a gente olha para o estado da nossa nação? Como será o futuro do nosso país diante das evidências tão contundentes? E a pergunta: de que adiantam os belos monumentos da República
sem que haja um mínimo de ética, de caráter e de justiça. Isso é tudo muito doloroso na alma do brasileiro. E a dor por tudo o que está acontecendo no nosso país fica pior, fica mais latente, mais aguda, quando a gente se pega sem saber como expressar a nossa indignação. Como expressar os nossos sentimentos, ouça bem, de uma forma que seja cristã. Como nós devemos expressar nossa indignação, os nossos sentimentos de revolta, de tristeza, de desassossego, de desesperança. Como é que a gente expressa isso de uma forma cristã? Que não peque contra Deus, que não peque contra o nosso próximo, inclusive o nosso próximo opressor. Sim, meu povo, nós somos chamados a não pecar, inclusive contra os que nos perseguem. Esse é o chamado do cristianismo. O chamado do cristianismo é para nós amarmos a todos, inclusive aqueles que nos perseguem. Somos chamados a orar por eles, a amá-los, a servi-los com água fresca e comida boa. Leia Mateus 5, 43 a 48, Romanos 12, 19 a 21, 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Somos chamados a amar, mesmo os que nos perseguem, mesmo aqueles que quebraram a nação, envergonharam a nação, humilharam o povo sofredor. O chamado do crente é para amá-los. E como é difícil amar como nos convém, não é verdade? Como é difícil nos expressar sem machucar, ou sem destruir, ou sem querer vingar, como tantas vezes tem sido nas manifestações do povo de bem, inclusive. É difícil, mas é assim que nós somos chamados a ser e a fazer. Indignados sempre contra o pecado, mas nunca de uma forma que peque contra Deus, que peque contra o próximo, mesmo o próximo opressor. O Salmo 58, na providência de Deus, gente, vem para nós em hora excelente. Graças a Deus, que ao se pregar expositivamente, como a gente faz, sequencialmente, como a gente faz aqui na Segunda Igreja Batista em Goiânia, a gente não precisa se preocupar com o que ter que pregar. Deus mesmo prepara a agenda para nós. Olha esse salmo. Domingo passado, 57. Hoje, o 58, dia de eleições. Eu fico abismado com o senso de humor de Deus. E olha o que diz os 2 primeiros versos, e veja se não são apropriados para um dia de eleições. Salmo 58, 1 e 2. Vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? De modo nenhum. Tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Gente, hoje é dia de eleições. Na verdade, as eleições mais polarizadas e mais carregadas de ódio de todos os tempos em nossa jovem república democrática. Até mesmo crentes que deveriam ser pacificadores têm incitado ira e ódio. Todo mundo temendo pelo futuro. Todo mundo decepcionado com o que viu até aqui. Todo mundo de fato descrente, sem esperança pelo que virá. E agora? O que fazer? Como se expressar? Como agir? Davi, inspirado por Deus, nos aponta que a esperança do justo está no Senhor. Olha a nota com a qual ele termina o Salmo, verso 11. Então, por fim, alguém dirá, de fato, há recompensa para o justo. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Olha o verso 1. Verso 1 diz, vocês, governantes, sabem o que significa justiça? De modo algum.
Vocês não julgam o povo com imparcialidade, de modo algum. Mas a esperança está no verso 11. De fato, há recompensa para o justo. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Portanto, meu povo, se existe praga nos 3 poderes, e nós sabemos que há, como que nós crentes devemos proceder? Como que nós devemos agir? Como nós devemos nos manifestar? Como nós devemos nos expressar? Davi nos faz aqui 3 revelações. 3 revelações que para mim são imprescindivelmente preciosas, as quais nós crentes devemos buscar, crer e observar. A primeira delas, Davi nos mostra os bastidores do poder. Depois, Davi nos revela o brado do povo. E por fim, ele nos mostra a bênção de Deus. Os bastidores do poder, o brado do povo e a bênção de Deus. Os bastidores do poder, versos de 1 a 5. Versos de 1 a 5. Davi, gente, está descrevendo para nós os bastidores do mal, os corredores do poder em Israel. E o que a gente nota, já de cara nos primeiros versículos, e também nas páginas da história da humanidade, é que a corrupção política não é um fenômeno novo. A corrupção política sempre existiu, desde a queda no Éden. Davi, durante os anos que ele viveu no exílio, fugindo de Saul, Davi assistiu Saul conduzindo a nação por um caminho de ruína política, um caminho de queda espiritual, porque Saul se recusava a obedecer à lei de Deus, e Saul estava cada vez mais se opondo àquele que Deus já tinha eleito ou ungido para ser rei, o próprio Davi. E aí, ameaçado e totalmente enciumado, o que Saul fez? Saul se cercou por um povo, por um grupo de bajuladores, que alimentavam o ego dele e satisfaziam os caprichos dele enquanto rei, tirano que tornara-se. Você vê essa história em 1 Samuel, a partir do capítulo 22, verso 6. Saul colocava em lugares de autoridade pessoas que ajudavam ele a usar o ofício de líder da nação para ganho pessoal e não para o bem nacional. O bem nacional seria Davi, o ungido de Deus, tomar o trono, assumir o trono. Mas Saul não queria isso. Saul queria perpetuar seu reinado. Saul queria permanecer no poder. E aí, quando Saul percebeu que seus dias no trono estavam contados, ele queria obter o máximo que pudesse, antes que o reino finalmente entrasse em colapso, e todos eles, Davi e seus conchavos, perdessem a mamata. O próprio Davi, gente, havia sido tratado de forma ilegal e injusta. E é provável que até os homens que se juntaram a Davi tenham perdido todos os seus direitos, porque passaram a seguir Davi. Você vê em 1 Samuel 22, 1 e 2, os homens se juntando a Davi na caverna de Adulão, provavelmente já tendo perdido tudo, por se oporem à tirania de Saul. E é nesse contexto que o Salmo 58 foi escrito. Talvez Davi tenha escrito esse salmo no final desse tempo de exílio, fugindo de Saul. Talvez Davi tenha escrito esse salmo no início do seu reinado, lá em Hebrom. Mas o fato é que Davi escreveu esse salmo depois de pensar muito sobre o caos político que ele tinha herdado do seu sogro Saul. E essa situação de corrupção, de perversão política sempre ocorreu em Israel. Os profetas sempre se preocuparam em condenar a iniquidade dos líderes de Israel. Você vê Isaías fazendo isso, especialmente no capítulo 1, no capítulo 5.
no capítulo 10. Você vê Amós fazendo isso, no capítulo 5 de Amós. Você vê Miqueias condenando isso, capítulo 3. Os profetas nunca se calaram diante da injustiça social e do caos político em Israel. Certamente nações, hoje, corporações, estatais e até igrejas precisam levar a sério esse tipo de crise de liderança. E é isso que a gente está buscando fazer quando a gente mergulha nesse salmo de Davi, que é chamado de salmo imprecatório. O que é um salmo imprecatório? Um salmo imprecatório, o estilo imprecatório é um estilo hebreu de se expressar repúdio ao mal, desejo pelo triunfo de Deus sobre a injustiça. Por isso que você vai ler palavras duras a partir do verso 6, quebra os dentes deles. Você vê no final o salmista dizendo do desejo de ver do justo ter seus pés lavados no sangue dos injustos. É uma forma poética, imprecatória, de se dizer o seguinte: nós queremos que Deus faça justiça. Então, nesses primeiros versículos do Salmo, a gente vê que a prática dos corruptos é a primeira coisa que chama a atenção de Davi. E ele quando olha para essa corrupção dos líderes de Israel, duas coisas em especial chama a atenção dele: a retórica desses homens e o tipo de reinado. A retórica, a palavra, a fala, o discurso e a prática desses homens. Olha o que ele diz, verso 1. Vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Algumas versões dizem assim: vocês, governantes, falam realmente em nome da justiça? Davi está fazendo o que aqui? Davi está confrontando a retórica desses homens, que se diziam arautos da justiça, se diziam homens representantes da justiça, mas que na verdade era um bando de gente orgulhosa. De onde eu tiro isso? Eu não sei qual é a tradução para o termo governantes que você tem na sua tradução, verso 1. Mas no hebraico, a palavra traduzida na NVT como governantes, a palavra hebraica é Elém. Raiz da palavra Elohim, que é o nome de Deus, ou um dos nomes de Deus. Então, uma tradução literal de governantes, no verso 1, seria: vocês, deuses, sabem o que significa justiça? Ou vocês, deuses, falam realmente em nome da justiça? Davi está chamando aquele povo ímpio, que controlava a nação, com o termo que de fato define como eles se viam: deuses, donos, soberanos. Não é assim que a gente vê na política? Não é isso que a gente ouve nos discursos dos nossos governantes? Se acham deuses, intocáveis. Falam como se fossem arautos da justiça. Outra coisa, a atitude deles, Davi continua: acaso julgam o povo com imparcialidade? De modo algum. Então Davi está dizendo o seguinte: a retórica e o reinado deles é todo corrupto. Agora, gente, como a boca fala, o que o coração está cheio, e o nosso comportamento sempre é fruto do que a gente crê no coração, Davi é um médico de alma, quando ele revela a raiz da corrupção de todo e qualquer governo. A raiz da corrupção de todo e qualquer governo, a raiz de uma retórica corrompida, a raiz de um reinado corrompido. Olha o que ele diz no verso 2: tramam injustiça em seu coração. O coração é a fonte de toda injustiça.
E deixa eu te dizer uma coisa, se o coração é a fonte de toda injustiça, e veja que Davi está tratando da injustiça de uma nação, se o coração é a fonte de toda injustiça, deixa eu te dizer uma coisa, não existe mecanismo em democracia nenhuma do mundo capaz de resolver o real problema da política, o coração. Política democrática nenhuma no mundo conseguirá jamais penetrar na raiz do problema da falta de ética na retórica de um governante, na falta de ética do reinado desse governante. Porque todo o seu orgulho e maldade nasce do seu coração que trama injustiças. A única coisa capaz de transformar qualquer política é o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele sim é o poder de Deus para a salvação do pecador. Então, quando eu vejo pastores abandonando o Evangelho para defender bandeira de candidato, eu falo, como você se rebaixou. Porque se há algo que vai penetrar nas entranhas do poder e transformar o indivíduo, é o Evangelho. Só ele muda o coração que trama injustiça. E enquanto o coração que trama injustiça não for transformado, a retórica continuará de injustiça e o reinado será de impiedade. Olha o resultado do coração. No mesmo versículo, Davi diz: suas mãos espalham violência por toda a terra. Mas o problema está no coração, na sede das decisões. A sede das decisões não é a Praça dos Três Poderes. A sede das decisões não é Washington. A sede das decisões não são as Nações Unidas. A sede das decisões é o coração do ser humano. E as suas mãos que agem ímpia ou justamente, as suas mãos nada mais são do que frutos do que o coração trama. Davi revela que o querer e o fazer dos seus governantes estavam corrompidos. E esse é um dos problemas mais cruéis que os justos enfrentam. E não é de hoje. Por exemplo, o Salmo 11, verso 3, nós lemos assim: os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? A resposta é, humanamente falando, nada. Só a graça de Deus penetrando os corações. É por isso que o salmista confronta os corrompidos da época dele. É por isso que Davi pede juízo sobre eles. A esperança do justo está não nas mãos de governantes. Até porque a depravação total do homem torna o homem incapaz de agir com a devida justiça, a parte da graça de Deus. Tramam injustiça em seu coração, e suas mãos espalham violência, e quando eles abrem a boca em nome da justiça, a retórica é mentirosa, e quando eles reinam com parcialidade. Olha o resultado, verso 3 a 5. Olha o resultado, olha o retrato dos bastidores do poder corrompido pelo pecado. Os perversos são pecadores desde o ventre materno. Mentem, se corrompem desde o nascimento. São venenosos como serpentes, como cobras que se fazem de surdas para não ouvir a música dos encantadores. Ainda que os encantadores toquem com habilidade. Gente, nós vemos aqui o retrato dos ímpios no poder. Antes de qualquer coisa, eles são pervertidos por natureza, são pecadores desde o ventre materno. Segundo, eles vivem errados. São mentirosos, venenosos, surdos para o bem. A figura de imagem que Davi usa aqui é de uma serpente que está o encantador, o homem que tenta encantar a serpente, tocando sua flauta, por mais que ele toque bem, a serpente é surda, ela não ouve o som. Na verdade, ela se mexe porque vê a flauta mexer. E Davi está dizendo, essas víboras são surdas,
para a verdade. E Davi está dizendo, é esse tipo de gente que domina nos bastidores do poder. É esse tipo de gente que nós temos em Brasília. É esse tipo de gente que está lá em Washington. É esse tipo de gente que está nos tronos dos países desse mundo. Pecadores, propensos a isso ou a coisas piores do que isso. E aí vem a pergunta, cercados de tantos perversos, mergulhados em tanta corrupção, sem nenhuma esperança na bondade dos homens, o que resta a nós, crentes, fazer? O que resta ao justo fazer? Qual é a resposta que a gente tem que dar? E aí vem o brado do povo de Deus. O brado do povo de Deus. Não nos resta outra coisa, senão pedir por justiça e socorro. Olha o que Davi diz, versos 6 a 9. Quebra os dentes dos perversos. Aí você está dizendo, é isso mesmo. Quebra os dentes dos perversos, ó Deus. Despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões. Que desapareçam como água em terra sedenta, que se tornem inúteis e as armas em suas mãos se tornem inúteis, que sejam como a lesma que se desmancha em lodo, como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Deus os eliminará, tanto os jovens como os velhos, mais depressa que um fogo de espinhos que esquenta uma panela. Sabe o fogo de palha que queima rapidamente? É isso que ele está dizendo. O que Davi está dizendo aqui? Meu Deus do céu, já pensou se o crente quiser levar isso aqui ao pé da letra? O que vai ter de vereador, senador com os dentes quebrados? O que Davi está dizendo aqui? O que ele está pedindo aqui? Da perspectiva cristã, o que se espera aqui? Que brado é esse? É vingança que Davi está apregoando? Davi está disseminando um sentimento de vingança? Não, Davi está indignado, como todo cidadão de bem. E usando uma linguagem poética, ele está dizendo, na verdade, eu estou bradando, eu estou gritando, pedindo duas coisas a Deus. Eu quero justiça e não vingança, justiça. E eu quero socorro. Davi não está pedindo justiçamento. Vamos ver, olha aqui comigo. Verso 6. Quebra os dentes dos perversos, ó Deus. Despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões. O que ele está dizendo? Davi está simplesmente dizendo, desarme essa gente. Arranque dessa gente sua arma venenosa, os dentes de serpente que inoculam veneno. Arranque os dentes de serpente que inoculam veneno. Quebre os dentes dessa mandíbula forte de leão que esmaga suas presas. Porque enquanto essa gente continuar tendo dente para envenenar e mandíbula para morder, os justos serão afligidos. Então, o que Davi pede, na verdade, em essência é: desmantele, desarme esse povo. Tire deles toda e qualquer estrutura poderosa. Davi não nos está dando um cheque em branco para a gente sair quebrando a boca de todo e qualquer político, ou sair desejando que se quebre a boca deles. É uma linguagem poética, imprecatória, é o desejo de ver justiça. E um pedido de socorro. Um pedido de socorro porque ele diz, enquanto esse povo tiver dente e mandíbula, o povo vai sofrer. Arranque isso, Deus. Outra coisa. Ele pede para que se desarme o injusto. E depois no verso 7 ele pede que Deus os faça desaparecer. Desaparecer como que desapareçam como água em terra sedenta. Você já viu o quintal da vovó? Quando era pequeno, ia para a roça, para a chácara. Aquele quintal seco, sequinho, cheio de sujeira, de folha. E aí você tinha que varrer o quintal
Só que você varrer quintal com terra seca, levanta poeira. O que geralmente se fazia lá na roça, ou às vezes ainda se faz? Você ia com um balde, molhava o quintal para varrer, para não levantar poeira. E eu ficava assim vendo, e jogava água, na medida em que a água caía naquela terra seca, o que acontecia com a água do balde? Era chupada pela terra, não ficava poça d'água, não ficava lama. A água que caía era chupada, absorvida. Davi está dizendo que esse povo desapareça como água que cai em terra seca. Não deixe esse povo ficar prevalecendo, Deus. Não deixe esse povo ficar em evidência. Faça-o sumir de cena. E ele ainda pede, no verso 7, ele pediu para Deus desarmá-los, ele pediu para Deus fazê-los desaparecer, e aí ele pede para Deus desestabilizá-los. Como? Olha o que ele diz: que se tornem inúteis as armas em suas mãos. Deus, quando eles pegarem em armas, em arco e flecha, que esse arco se parta ao meio, que essa flecha se quebre em pedaços, que eles não tenham habilidade para manusear suas armas. Desabilita-os, desestabilize eles. É isso que Davi está pedindo. Aí no verso 8 ele volta a pedir que Deus os dissipe, que sejam como lesma que se desmancha em lodo, a lesma em terra seca, quente, que derrete, que desaparece. E nos versos 8 e 9 ele continua: como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Deus, que não nasça mais gente desse tipo. Deus os eliminará, tanto os jovens como os velhos, mais depressa que um fogo de espinho que esquenta uma panela. Percebe? Na verdade, o que Davi está pedindo é socorro. Ele não está pedindo vingança. Até porque ele termina dizendo que Deus é justo e Deus julgará com justiça. E quem julga com justiça nunca agirá por vingança, no sentido como nós conhecemos ou concebemos vingança. Então o clamor de Davi é por justiça, é por misericórdia, é dizendo: Deus, desarme essa gente, faça-os desaparecer, desestabilize eles, dissipe eles, que eles sumam e que eles sumam depressa como um fogo de palha. Desculpa. O Novo Testamento usa essa linguagem intensa para falar de justiça. Abra sua Bíblia em Apocalipse 19. 19, 11 a 16. Apocalipse 19, 11 a 16. Diz assim: vi o céu aberto, e surgiu um cavalo branco, o Senhor Jesus vindo para julgar. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo que a tudo penetram. E em sua cabeça havia muitas coroas, dizendo do seu poder e soberania. Então é o Senhor Jesus que é fiel, que é verdadeiro, que guerreia com justiça, olhos que penetram a tudo, cabeça com coroas revelando poder e soberania. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue. Que sangue era esse? O sangue dos ímpios que foram sendo julgados. E seu nome era a palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. O Evangelho. O Evangelho que para alguns é salvação e que para outros é condenação. Gente, se há uma espada que a igreja usa, é o Evangelho. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ferir como? O Evangelho é o poder de Deus para os que estão sendo salvos, e o Evangelho é condenação para os que não
se curvam ao Senhor. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da fúria da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja que Deus virá com justiça, e virá forte e poderoso. Esse é o consolo da igreja em meio a um mundo cheio de caos. Mas até que chegue o juízo final, a igreja, o povo de Deus, não guerreia contra o mal, pegando em espadas de verdade. O povo de Deus não age por vingança. O povo de Deus usa o evangelho da glória e da graça de Deus com o coração cheio de compaixão, na esperança de que o pecador se arrependa. Você quer saber qual é a arma da igreja? Apocalipse 12, abra lá. Apocalipse 12, versos 10 e 11. Então ouvi uma forte voz que bradava dos céus, ou pelos céus, ecoavam pelos céus. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. E como é que a igreja derrota eles? Eles o derrotarão pelo sangue do Cordeiro, pela obra de Cristo na cruz. Eles o derrotarão pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, pela pregação do Evangelho. E olha o que diz a seguir: não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Não temeram perder a própria vida, agindo com compaixão, com verdade, confiados na obra de Cristo, falando do Evangelho de Cristo. É assim que a igreja age, é nesse sentido que ela brada. O povo de Deus brada por justiça e salvação, gente. Nossas armas são o Evangelho e a oração. Nossa atitude é de amor, é de entrega. Sem amor pela própria vida, na esperança de que Deus, ao seu tempo, Deus fará justiça. Enquanto isso, nós seguimos vencendo e derrotando o mal pelo sangue de Jesus, pelo testemunho do Evangelho. Essa sim é a igreja que é sal da terra e luz do mundo. E quando a gente ora e brada como Davi bradou, a gente não está pedindo vingança. A gente está pedindo o seguinte: Deus, desarme os homens maus, tornem eles homens desabilitados, faça-os se dissiparem, desaparecerem e depressa. Ó Deus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E enquanto isso, a gente espalha o Evangelho. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Martin Lloyd-Jones foi quem me ajudou a entender isso. Sabe qual é a finalidade de Deus quando Ele mantém a paz no mundo? Está claro aqui em 1 Timóteo 2. Olha porque eu e você temos que pedir paz nessa nação. 1 Timóteo 2, Paulo diz: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Paulo está dizendo que o objetivo da vida pacífica, e por ela nós devemos orar e pedir, essa vida tranquila, é para que a igreja viva de forma devota, com dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade.
Esse é o objetivo, essa é a grande intenção do coração do crente quando ele pede a Deus por um país pacificado, é para que o evangelho seja espalhado. Não é apenas para a gente ter benefícios e poder ir em Miami fazer compra, ter dinheiro sobrando no bolso para a gente viver no bem bom, porque a maioria do povo brasileiro que está gritando contra a injustiça, é porque perdeu o poder de compra, simplesmente. E isso me entristece. Quando na verdade, sim, tem muita gente morrendo de fome, na miséria, e Deus a isso abomina. Mas o principal objetivo de uma nação que vive pacificada, diz-nos Paulo, é para a gente viver uma vida devota e piedosa. É para a gente ter condições de espalhar o evangelho, porque é desejo de Deus que todos sejam salvos. Mas será mesmo que no fundo, lá na cabeça de quem quer o evangelho ou paz no Brasil, é isso que eles pedem? Tenho minhas dúvidas. Então nós vimos os bastidores do poder, é corrupto, e a raiz de tudo isso é o coração. Nós vimos que o povo de Deus brada pedindo justiça e socorro, sabendo que suas armas são o evangelho e a oração. Eles agem com compaixão, eles buscam ser pacificadores, confiantes de que Deus mesmo é quem irá desarmar os poderosos, desestabilizá-los, destruí-los, erradicá-los. Deus cuidará de fazer isso. Ele virá com as suas vestes manchadas do sangue dos que foram derrotados. Ele, nós não. E a última coisa que o Salmo mostra, a bênção de Deus. Davi conclui o Salmo dizendo que os justos terão sua alegria quando eles contemplarem o fim dos homens maus, no triunfo de Deus contra a maldade humana. O Salmo diz assim, verso 10, Salmo 58, 10. O justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. Palavras são fortes e às vezes a gente lê isso e fala, está vendo? Tem que ter o sentimento de vingança. Na verdade, Davi está dizendo que o justo se alegrará quando ele vira a justiça triunfar sobre a injustiça. No sangue do perverso lavará os pés. Gente, a alegria do crente não está na vingança, mas na justiça de Deus em Jesus. A nossa sede não é a de lavar os pés no sangue dos perversos. Até porque nós já lavamos nossas vestes no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Apocalipse 7,14. E aqueles que não se lavarem no sangue do Cordeiro, posto que persistiram na maldade do pecado, no final eles terão seu sangue derramado pelo próprio Senhor, que virá poderoso para julgá-los e condená-los. E se a gente tivesse noção do horror que será isso, e se nós tivéssemos fé o bastante para crer que Deus fará isso, nós nunca mais nutriríamos desejo de vingança. Sabe que desejo nós nutriríamos no lugar de vingança? Compaixão, dó, pena. Meu Deus, se esse povo soubesse o que os aguarda, se eles não se arrependerem. Esse é o sentimento que tem que tomar o coração da igreja. É o sentimento de Jesus lá na cruz, dizendo, Deus meu, o Senhor me abandonou, e ao mesmo tempo Ele grita e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que os aguardam. É esse o sentimento dos crentes? Acho que não. O sentimento dos crentes é um desejo sórdido por vingança, sede de sangue. E é vergonhoso e é lastimável. Porque se nós de fato crescemos no justo juízo e no terror que será isso para o incrédulo, se nós crescemos que Deus virá julgar com justiça, nós não teríamos desejo de vingança, nós teríamos compaixão. Cabe a nós, meu povo, confiar na bênção de Deus. Deus é justo.
Olha como termina o Salmo: com certeza há um Deus que faz justiça na terra, Ele mesmo recompensará os seus, enquanto Ele vai julgar o corrupto que não se arrependeu. Confie em Deus, tenha fé nessa justiça. Nossas vestes já foram lavadas no sangue do Cordeiro. Não há por que a gente querer lavar nossos pés no sangue dos injustos. A situação do nosso país, gente, está longe de ser a mais agradável de todas. Há uma praga nos 3 poderes da República Federativa do Brasil. É o pecado e a perversão dos homens, que se traduz em todo tipo de corrupção e injustiça. Mas as palavras de Davi são para hoje. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Se a gente crer nisso, a gente vai conseguir amar, inclusive, os Lulas, os Bolsonaros, os Aécios Neves, os Marcones Pirilos, e dê o nome do corrupto que for. Nosso sentimento por essa gente tem que ser de compaixão, não de ódio. É isso que se espera de um crente. E a gente só vai conseguir ter esse sentimento se a gente crer que com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Porque quem age com desejo de vingança, no fundo, não acredita que Deus vai julgar. Então, 3 aplicações para a gente sair daqui e votar. E ir almoçar, se você já votou. Primeiro, vote e faça política como quem reconhece a perversidade dos homens em todas as esferas da vida humana. Nunca baixe a sua guarda, nunca espere justiça de verdade dos poderosos dessa terra, porque não há um único que seja bom, só Deus é bom. Não existe Salvador da pátria, não existe Messias, só o Senhor Jesus. Segundo, ore, viva e espalhe o evangelho da glória e da graça de Deus. Nós somos chamados a lutar com as armas de Deus, palavra e oração. Nós somos chamados a amar a todos, espalhando o bom perfume de Cristo. Nosso reino não é daqui, esse mundo não é nosso país. Ore, viva e espalhe o evangelho da glória e da graça de Deus. E terceiro, não queira vingança. Clame pela justiça de Deus. Não viva na literalidade poética dessas palavras imprecatórias de Davi. Não queira ver os dentes quebrados, pelo prazer de ver dente quebrado. Queira ver os poderosos desarmados, desestabilizados, desestruturados, contidos. Esse é o desejo do crente, que Deus contenha o mal. É assim, meu povo, que nós cristãos vamos combater a praga nos 3 poderes. Sabendo que o homem é perverso e, portanto, nossa esperança não é o homem, maldito o homem que confia no outro homem. Sabendo que as armas da nossa guerra é o evangelho, a oração e um coração compassivo, sem querer vingança. Nosso desejo tem que ser o mesmo desejo de Deus. E qual é o desejo de Deus, gente? Que todos o quê? Que todos o quê? Se salvem. Você acredita nisso? Ou você quer que alguns sejam salvos enquanto a gente quebra o dente deles? Olha a incoerência da igreja. Deus quer que todos se salvem. Seja esse o seu sentimento, o meu, o nosso, pela graça de Deus. A praga nos 3 poderes será erradicada pelo evangelho, não é pelo seu voto. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos mais o Teu Espírito, abra os nossos olhos,
Dá-nos mais sentimentos como os que houve e que há em Cristo Jesus. Dá-nos amor pelo Evangelho, fé na Tua palavra, compaixão pelos que vão perecendo sem conversão. O fim que os aguarda é terrível. Ó Deus, em nome de Jesus, faça-nos ser como o nosso Jesus, que disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Dá-nos esse coração que nos liberta da sede de sangue, de vingança. Dá-nos um coração que nos faz querer viver e espalhar o Evangelho com amor, com compaixão. Faça-nos crer que o que vai mudar essa nação é o Evangelho penetrando corações, invadindo estruturas, a partir do coração humano. Ó Deus, poderosos sem o Evangelho produzirão outros tiranos. Ó Deus, faça-nos acordar. Seja qual for o estrago que a igreja brasileira causou nesse tempo de campanha, que tudo se reverta com rapidez. E que o Evangelho seja, talvez pela primeira vez nessa pátria, modelado, pregado, anunciado, vivido. Nossa esperança, a esperança do crente não é o voto. A esperança do crente é Jesus. É o Evangelho. Ele é o poder de Deus. Dá-nos isso, dá-nos do Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe você com graça e paz.